É um prazer estarmos hoje aqui com todos vocês para que possamos juntos, através de mais um estudo da doutrina espírita, tentarmos melhor compreender nossa vida de relação, suas vicissitudes, as causas dessas vicissitudes e, por meio desta compreensão, melhor podermos construir nossa caminhada em direção da evolução espiritual, que é o desejo de todos nós. Que os espíritos de luz nos amparem e nos auxiliem nesta tarefa. Hoje nosso estudo será sobre o último capítulo do livro A Gênese, de Allan Kardec, intitulado São Chegados os Tempos, que é o capítulo 18 deste livro. O capítulo se inicia com a seguinte advertência: são chegados os tempos em que grandes acontecimentos virão para a regeneração da humanidade. Vejam, meus irmãos, um ensinamento que nos foi dado em meados do século XIX e que se mostra tão atual nos dias de hoje, quando vivenciamos uma grande pandemia virótica que assola todo o nosso planeta e que muitos de nós têm tido dificuldade para lidar com essa situação, que é mais uma das inúmeras pelas quais o planeta já passou, já experimentou. Mas para nós, que aqui estamos hoje encarnados, esta é a pior, porque é esta que estamos vivenciando. Se por outras já passamos em outras vidas, delas não nos recordamos. Então, a que estamos vivendo, para nós, é a pior, porque é a que precisamos superar. O objetivo desse estudo é entendermos para que e por que esses grandes acontecimentos acontecem. Os espíritos que orientaram Allan Kardec na codificação da doutrina espírita nos falam logo no início deste capítulo que tudo no universo está submetido à lei do progresso. Até aqui, nada que já não tenhamos compreendido. Mas 3 grandes ensinamentos são dados ao longo deste capítulo que às vezes passam desapercebidos aos olhares menos atentos. O primeiro desses ensinamentos, os espíritos dizem que esse progresso universal se dá de forma compartilhada numa interação e integração a que está submetida toda a matéria e todas as inteligências que povoam o universo. Vamos tentar entender o que é isto. O progresso da Terra pode influenciar de que forma o progresso de outros planetas? Como o meu desenvolvimento espiritual pode estar vinculado ou influenciar o desenvolvimento de espíritos em outros orbes? Porque é disso que se trata este ensinamento, de uma integração e interação compartilhada a que está submetida toda a matéria e todas as inteligências que povoam o universo. No universo, nós sabemos que ele é um mecanismo onde tudo se move e funciona em harmonia sob determinadas leis físicas. Leis físicas regem a constituição material do universo e elas são a mesma em qualquer ponto deste universo. Assim, num sistema planetário, todos os corpos que o constituem
reagem uns sobre os outros e todas as influências são solidárias. Isso não é muito difícil de compreender, porque nós já sabemos que se um planeta do nosso sistema solar perder sua órbita ou ela for muito modificada, todo o sistema sofrerá essa influência e até poderá colapsar, porque a estrela que o mantém, por ser muito mais massiva, ter uma massa muito maior do que a dos planetas, isso faz com que todos os corpos que estão próximos a essa estrela sigam a curvatura que ela cria no espaço. Da mesma forma se dá com os planetas e com seus satélites. Também nós não testemunhamos o quanto a aproximação e o distanciamento da Lua provoca e interfere na massa das águas dos oceanos, provocando o fenômeno que chamamos de marés. Então, não é muito difícil que percebamos de que forma os corpos celestes influenciam uns os outros. Da mesma maneira que nós vemos essa aproximação e distanciamento da Lua interferir nas águas do nosso planeta, os sistemas planetários eles reagem uns com os outros numa mesma nebulosa e mantêm elas estáveis porque essas nebulosas também estão relacionadas com outras nebulosas. Só assim se mantém a estabilidade do universo. Porque um corpo, ele determina, um corpo que tenha massa, ele determina uma curvatura no espaço circunvizinho a ele, e esta curvatura influencia as estruturas dos espaços em que estão os outros corpos. A física nos ensina que objetos materiais não são entidades distintas como alguns possam pensar, mas encontram-se inseparavelmente vinculados a seu meio e à influência de outros objetos. De acordo com o físico austríaco Ernst Mach, que muito influenciou os trabalhos de Albert Einstein, a nossa máquina de lavar roupas só é capaz de retirar a água da roupa porque o movimento de centrifugação que ela executa só é possível ser realizado porque este giro está relacionado com a existência de estrelas fixas. Se estas estrelas desaparecessem repentinamente, as forças centrífugas da máquina de lavar também desapareceriam. Difícil, né, para a gente entender como que uma estrela pode estar influenciando a minha máquina de lavar, né? Mas, se é difícil para nós entendermos, termos esta compreensão, isto se dá porque, para esta compreensão, há necessidade de um conhecimento que a maioria de nós não possui, de física. Mas o fato de não o possuirmos não significa que este conhecimento não exista ou que ele não seja verdadeiro. Assim também se dá com o conhecimento que os espíritos superiores tentam nos transmitir. Muitas vezes não o entendemos em sua plenitude porque não possuímos ainda conhecimento suficiente para isso.
mas aos poucos vamos clareando nossa compreensão quanto mais estudarmos repetidamente o que a doutrina dos espíritos nos traz. E nesse concerto do mundo físico, do universo, né, de todos os corpos que povoam o universo, a matéria orgânica da qual é constituído o nosso corpo material é apenas mais um dos seus componentes, mais um corpo material nesta dança universal. E, como tal, sofre as influências que os corpos celestes a ela impõem. Isto é física, não tem nada de misterioso, nada de sobrenatural. São leis da física agindo e fazendo com que os corpos que possuem massa interajam uns com os outros. Mas a matéria orgânica, além de ser apenas um corpo material, ela abriga espíritos e transmite a esses espíritos, que são inteligências que povoam o universo, as influências a que ela, a matéria, está sujeita. E esses espíritos, usando seu livre-arbítrio e o seu conhecimento, pode atenuar ou sobrecitar essas influências. É dessa forma que os espíritos que auxiliaram na codificação da doutrina espírita nos explicam como as efervescências que surgem em determinadas partes do planeta ou do universo e que, por vezes, se manifestam como aparentemente coisas fortuitas, na verdade, tem causa nas leis da natureza. E o que são essas efervescências a que os espíritos se referem? São pensamentos que não passam de um vago desejo, que estão inicialmente no plano do inconsciente. É assim uma aspiração indefinida por alguma coisa melhor, uma necessidade de mudança que a gente não sabe explicar bem do que, nem porquê, e que aos poucos elas vão se transformando em ideias e criando uma certa agitação que acaba por se concluírem em atos, né? E esses atos muitas vezes levam às revoluções sociais. Só isso, meus amigos, já seria um assunto para uma conversa inteira, pois ainda há muitos de nós que pensam estarem apartados de todo o resto e por isso creem serem eles o que mais importa e somente para si almejam todas as riquezas, as felicidades, as facilidades, o poder, etc. Mas isso não é assunto de hoje do nosso estudo. Fica aqui só a lembrança de o quanto quem pensa assim está equivocado. A conclusão, portanto, desse primeiro ensinamento é de que os mundos material e espiritual em todo o universo evoluem paralelamente, porque um sofre influência do outro. E como todos os mundos estão interligados, a sua evolução é interdependente. O segundo ensinamento diz respeito a quando se dá o progresso das inteligências que povoam o universo.
Dizem esses espíritos que o progresso só acontece quando há maturidade para a transformação, seja ela individual ou coletiva. Da mesma forma que o fruto só está disponível na árvore depois que se completou a germinação, o crescimento e a floração do vegetal, o progresso da humanidade só se dá quando ela já está madura para subir um degrau na escala evolutiva. E o mesmo é para a individualidade, obviamente, porque o coletivo nada mais é do que a soma das individualidades. Então, todo movimento de progresso, seja ele individual ou coletivo, só se dá quando chega à maturidade para aquele espírito e para aquela coletividade. O terceiro ensinamento diz respeito a como se dá o progresso. O segundo era quando, e o terceiro é como se dá o progresso das inteligências que povoam o universo, que pode ser de duas maneiras. Uma lenta e gradual, que é insensível aos olhos da coletividade e até das individualidades, e que corresponde à evolução de cada espírito que habita o orbe, seja ele encarnado e desencarnado, e a evolução das individualidades, consequentemente, evolui todo o orbe. A outra forma de progresso se caracteriza por mudanças bruscas. Uma mudança que atinge o ser humano ou uma coletividade de forma rápida. E, geralmente, mudança brusca não acontece sem comoção. Vamos tentar entender um pouco mais cada uma dessas formas de progredir. O progresso lento e gradual, como eu já disse anteriormente, ele se dá entre encarnados e desencarnados igualmente. E é aquilo que nós já falamos. De início surgem desejos, aspirações inconscientes de melhorar esta ou aquela atitude, ou de inconformismo com essa ou aquela situação que antes não nos incomodava. E esses pressentimentos vão tomando corpo, evoluem para o campo das ideias. E quando essas transformações acometem vários indivíduos, uma coletividade de encarnados e desencarnados, numa mesma ocasião, porque esses mundos, material e espiritual, são inseparáveis. O que acontece no mundo dos encarnados influencia o mundo dos desencarnados e vice-versa. Então, quando esta agitação de encarnados e desencarnados por novas ideias toma corpo, geralmente acontece a confusão geral, que se traduz por guerras civis e outros transtornos aqui e ali, que passam como um furacão, mas que depois, quando tudo se apazigua, frequentemente vemos novos valores firmados por conta daquela situação vivenciada. Mas então algum de nós poderá estar pensando: será que Deus então se utiliza de promover guerras para acelerar nossa evolução espiritual e assim o crescimento da humanidade? Obviamente que não. Deus é amor. Os espíritos que vivem naquele determinado local, e especificamente da Terra, que é de quem nós estamos falando,
Somos espíritos imperfeitos, ainda beligerantes, com tendências à violência e à imposição de suas ideias a qualquer custo. Isto é que conduz os acontecimentos para o desfecho de uma guerra. Vamos aqui usar um exemplo que é bem comum em nossas vidas para tentarmos entender esse processo. Quase todos nós já participou de uma reunião de condomínio. E quando nessas reuniões uma parte dos condôminos tem uma opinião sobre determinada situação e outra parte tem opinião diversa, o que geralmente acontece? Antes que alguém consiga sugerir uma votação para conhecer qual é o desejo da maioria, muita briga já se instalou, às vezes com troca de ofensas, desrespeito daqui e dali, gritaria, e não é pouco comum que a reunião seja suspensa para que os ânimos possam se acalmar e outra reunião é marcada mais à frente para que se possa fazer uma votação, uma eleição ou se chegar a um comum acordo. Assim se dá com a humanidade, que nada mais é do que uma população maior do que a daquela reunião de condomínio, porque os espíritos da reunião de condomínio e da humanidade são os mesmos, aqueles que habitam a Terra, semelhantes em sua evolução espiritual. A peleja da reunião de condomínio poderia ter sido resolvida pacificamente, cada um apresentando seu ponto de vista e o outro contra-argumentando, e caso não se chegasse a um consenso, regras poderiam ser estabelecidas para vencer o impasse. Mas nós geralmente partimos para a guerra por nossa característica de espíritos egocentristas que querem impor suas opiniões a qualquer custo. Por isso, as guerras se instalam. Mas vamos agora a outra forma de evolução, de progresso, que são as mudanças bruscas e rápidas. Iniciemos pelos exemplos individuais. Quantos exemplos nós podemos nos lembrar de que, a partir da estada em um leito, enfrentando uma grave enfermidade, alguém não modificou sua forma de ver a vida e de agir? Foi preciso a privação da sua atuação habitual e diária para, quando colocado de frente com a possibilidade, às vezes iminente, da perda da vida, melhor poder avaliá-la e, às vezes, dar valor a outras coisas em detrimento daquelas que achávamos importantes. Isso a gente conhece uma porção de exemplos. Até nos livros espíritas está mencionado quantas vezes a enfermidade é um dos últimos recursos para que o espírito possa parar, pensar e progredir. Da mesma forma que se dá com a individualidade, se dá com a humanidade. Quando sua vida habitual é ameaçada, quando seu ritmo de vida é interrompido, seja por uma pandemia ou por uma grande guerra, na qual no momento estamos vivos e no momento seguinte tudo pode se perder, os que sobrevivem algumas vezes mudam os seus valores. E aqui, mais uma vez, temos que deixar bem claro que Deus não nos traz a doença para o nosso crescimento. O que traz a doença é a nossa interação e integração
a que todos estamos submetidos, que foi o primeiro dos ensinamentos que nós citamos no início do capítulo da Gênesis. Nós não vimos que os corpos materiais sofrem influências um dos outros, e não vimos que esses corpos, quando habitados por espíritos, influenciam os corpos e esses poderão influenciar outros? Não sabemos que nossos pensamentos são matéria e atuam na matéria que nos reveste, transformando-a, e que essa transformação poderá atuar na transformação de outro corpo material? Então, a coletividade dos nossos pensamentos é o que produz o ambiente salutar ou nefasto do planeta. E aqui relembramos que são os pensamentos de encarnados e desencarnados. Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem psicofônica por meio do médium Divaldo Franco, numa reunião realizada no dia 13 de agosto de 2009, no Grupo Espírita André Luiz, nos disse o seguinte: periodicamente, neste planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias. Dr. Bezerra nos falou isso em 2009, há 11 anos atrás. E atualmente, quantas mensagens psicografadas ou psicofônicas não recebemos ou não tivemos conhecimento durante essa pandemia que ora estamos vivendo, dizendo-nos todas elas que esta pandemia era fruto da psicosfera que se instalou em nosso planeta. Então, meus irmãos, não coloquemos a culpa em Deus ou em qualquer outro, porque a culpa por essa e outras pandemias é de cada um de nós que contribuiu com seus pensamentos para esse ambiente insalubre. Se a maioria de nós pensasse diferente, o resultado seria o mesmo do álcool ou do hipoclorito quando aplicado em uma superfície contaminada que a higieniza, eliminando os micro-organismos infectantes. Então, nós precisamos mudar os nossos pensamentos para que tenhamos menos vicissitudes nessa vida. Mas, voltando ao título do capítulo do livro A Gênese, do capítulo 18, que falava que tempos eram chegados e grandes acontecimentos viriam, a que grandes acontecimentos os espíritos estavam se referindo naquele capítulo? O que eles estariam profetizando? Nós sabemos que a Gênese foi publicada em sua primeira edição em janeiro de 1868. Se nós formos aos livros de história, lá encontraremos que quase 46 anos depois desta publicação de A Gênese, mais especificamente no dia 28 de julho de 1914, se instalou a Primeira Guerra Mundial, que durou 4 anos e deixou um saldo de 23 milhões de mortos, 10 milhões de soldados e 13 milhões de civis. No transcurso do último ano desta guerra, mais precisamente, que começou a guerra, começou em julho, né, de 18, de 14. Em janeiro de 1918, que era o último ano da guerra, né, que a guerra acabou em novembro de 1918, surge na Terra a maior pandemia virótica que nossa humanidade já enfrentou até os dias de hoje, não equiparada a nenhuma outra,
que foi a gripe espanhola, que durou 16 meses e matou de 50 a 100 milhões de pessoas, quando a população global daquela época era de 500 milhões de pessoas. Ou seja, a gripe espanhola ceifou de 10 a 25% de todos os encarnados da população do globo terrestre. A gripe espanhola, como esta que estamos vivendo agora, foi uma virose causada pelo vírus influenza, que hoje todos nos vacinamos anualmente contra ele. Mas naquela época era um vírus desconhecido, para o qual não existia vacina. A gripe espanhola se manifestou em 3 ondas mortais. Uma em março de 1918, a segunda de agosto a dezembro de 1918, que foi a mais mortal de todas elas, e a terceira, que começou em fevereiro de 1919 e terminou em maio desse mesmo ano, quando a pandemia perdeu força e acabou. Uma característica dessa pandemia da gripe espanhola, que é diferente da que hoje nós vivemos, é que ela acometia mais jovens. Justamente a população economicamente ativa que já estava reduzida pelos efeitos da guerra. Então, além do quantitativo de vidas ceifadas, a gripe espanhola teve seus efeitos muito mais devastadores sobre o planeta. E o que aconteceu com a humanidade após esses eventos? De que forma a humanidade interpretou essas catástrofes? Que valores foram mudados? Dizem os historiadores que a Primeira Guerra Mundial causou profundas transformações no cenário político, social e econômico mundial. O parque industrial europeu foi reduzido pela metade e o seu potencial agrícola sofreu uma queda de 30%. A Europa, então, deixa de ser o grande símbolo da prosperidade capitalista, atolada em dívidas e devastada com a desvalorização de suas moedas. E foi a partir daí que os Estados Unidos da América alcançaram a condição de grande potência. E os países não industrializados, como o Brasil, puderam ampliar as exportações de seus gêneros agrícolas e de matéria-prima, já que a Europa havia perdido a sua capacidade agrícola. Além disso, a retração econômica europeia serviu para que o Brasil pudesse ampliar suas atividades industriais, substituindo internamente os mercados outrora controlados pelas nações europeias. Até a Primeira Guerra, o Brasil tinha uma modernização incompleta. No pós-guerra, o país passa de essencialmente agrário para avanços em vários setores, como na indústria, reorganização militar e serviço de saúde. Se esta guerra não tivesse existido, o Brasil chegaria onde chegou, certamente, mas o tempo seria maior. Então, uma grande comoção acelerou o desenvolvimento de outras nações. A arqueóloga portuguesa Joana Freitas, analisando os efeitos da Primeira Guerra Mundial associados aos efeitos
da grande pandemia de gripe espanhola, diz o seguinte: globalmente, a sociedade passou a pensar de forma diferente. Nem tudo o que acontecia ao homem eram atos de Deus, e era necessário estar no controle da situação. A ciência, então, começa a fazer avanços. Os cuidados de saúde em sistemas incipientes desenvolveram-se, mas, especialmente, houve melhores significativas a nível sanitário e de higiene. Então, como dissemos antes, assim que o furacão passa, novos valores, sejam eles tecnológicos, intelectuais ou morais, são firmados. Não nos esqueçamos que naquela época, início do século XX, o Ocidente era um Ocidente católico teocêntrico, no qual tudo era vontade de Deus, os prêmios e castigos, o clero era o representante divino na Terra, que responsável pela condição espiritual dos fiéis, e o governo, os governos eram os representantes de Deus que mantinham aquela sociedade economicamente. A guerra mudou a visão das pessoas. A guerra permitiu que outras religiões, como o espiritismo, pudessem avançar, porque as pessoas começaram a buscar outras explicações. Aquela já não era mais suficiente. E aqui, mais uma vez, essa visão modificaria na curva do tempo? Certamente. Mas aquele evento acelerou, de uma certa forma, o crescimento, porque ele propiciou o questionamento. Mas, como ainda somos espíritos imperfeitos, assim que passa a situação danosa, e nós, como muito longe da regeneração ainda espiritual ainda estamos, a gente tende a esquecer rapidamente pelo que passamos. E ciclicamente nos vemos obrigados a lidar com o mesmo tipo de questões, porque são os aprendizados que ainda não assimilamos. De acordo com o escritor Wagner Barreira, que lançará um livro sobre sua pesquisa, a pesquisa que ele realizou sobre a pandemia da gripe espanhola e seus efeitos na humanidade pós-pandemia, como se tornou a humanidade na pós-pandemia. De acordo com esse autor, a humanidade pós-gripe espanhola se tornou mais permissiva e hedonista, ou seja, passou a colocar o prazer como bem supremo de sua existência, porque havia uma urgência em viver, aproveitar o máximo que a vida podia proporcionar, porque a qualquer momento ela podia acabar. E aí, qual o resultado? O resultado, em setembro de 1939, uma Segunda Guerra muito mais devastadora que a primeira, que ceifou perto de 60 milhões de vidas, sendo 20 milhões de militares e 40 milhões de civis. E qual o continente mais atingido? Novamente a Europa, que rapidamente havia se esquecido do que acontecera na Primeira Grande Guerra e na pandemia da gripe espanhola, e na qual
a evolução desses valores não havia ficado consolidada. Surge uma guerra, entre outras questões, por racismo, por um povo acreditar ser até geneticamente melhor do que os demais. Digo entre outras coisas porque esse não foi o real motivo, mas foi o motivo que convenceu a população daquele país a acatar o seu dirigente e partir para essa guerra que todos já sabem do resultado e que nós não vamos aqui nos estender, porque é uma guerra horrorosa. Mas alguns pontos positivos essa guerra nos deixou. E justamente nos deixou porque por ela passamos. Não vamos nos estender muito, vamos apenas citar 2 exemplos de pontos que foram positivos a partir da Segunda Guerra Mundial. Nas guerras, um dos casos de morte mais comuns são as infecções decorridas dos ferimentos de campo de batalha. Os médicos, até a Segunda Guerra, conseguiam conter os sangramentos e as hemorragias, mas após isso o paciente ficava à mercê da sorte, já que nada podia ser feito em relação às infecções. Não existia medicamento para infecção naquela época. Em 1928, 10 anos depois depois do término da Primeira Guerra, Alexandre Fleming descobriu a penicilina, que possuía ação bactericida, mas ela não foi utilizada. Foi preciso a guerra para ela ser utilizada. A penicilina, embora tenha sido descoberta em 1928, só foi pela primeira vez utilizada em 1943, quando os governos, preocupados com o aumento das baixas decorrente das infecções de batalha, resolveram aplicá-la em grande escala. E a penicilina, nesta Segunda Guerra, salvou milhares de vidas de soldados. Da penicilina de 1943 ao arsenal de antibióticos que hoje temos disponível, quanto tempo nós não economizamos porque a penicilina foi utilizada em larga escala e rapidamente, por ter sido aplicada em larga escala, sua eficácia foi comprovada. Então, nós evoluímos muito em pouco tempo por causa de uma guerra, neste aspecto, né, da saúde pública. Além disso, o desenvolvimento tecnológico no pós-Segunda Guerra é imenso, né? Desde o aperfeiçoamento da aviação, dos transportes, até a invenção do primeiro computador. Vejam, meus irmãos, em 1943 não existia computador. Nós estamos em 2020. Né? Menos de 60 anos, temos computador, internet, tablets e telefones que são verdadeiros computadores. Tudo isto só aconteceu, ou melhor, mais rapidamente aconteceu, porque havia uma guerra e eles precisaram a preocupação daquelas criptografias e da espionagem contra a espionagem acabou levando ao desenvolvimento do computador. Mas, e o aprimoramento moral?
Esse, como sabemos, em nós se dá mais lentamente. Mas se hoje não temos a ameaça de uma terceira guerra mundial, porque ela não irá existir nos moldes como estava sendo programada, caminhada, né, e conduzida, porque começou a ser gerada uma corrida armamentista nuclear entre Estados Unidos da América e Rússia. Uma guerra nesses moldes só não acontecerá porque a humanidade compreendeu que, se uma guerra nuclear fosse travada com aquelas tecnologias, não sobraria ser vivente na Terra, nem homens, nem animais, nem plantas, porque as bombas foram se aperfeiçoando até chegarem à bomba de nêutrons, que não tem poder explosivo como a bomba da Segunda Guerra. E porque ela não tem poder explosivo, ela não atinge o concreto, a pedra, mas ela produz radiação suficiente para acabar com a vida no planeta. Então, de uma certa forma, nós só chegamos a essa conclusão porque evoluímos um pouquinho, um degrauzinho na escala moral, porque talvez 100 anos antes esses governos não estariam nem aí, iam tentar arrumar um jeito de criar um abrigo para proteger só a si próprios e o resto que se danasse. Mas, por mostrar já uma certa evolução, nesta condução de corrida armamentista, houve um consenso sem que se precisasse de uma guerra. Foi a reunião de condomínio que deu certo. Chegaram a um acordo, ó, não vamos mais produzir isso aqui. Hoje, meus amigos, nós vivemos uma pandemia virótica que nem chegará perto dos estragos causados na humanidade pela gripe espanhola. Mas o que seremos, no que nos tornaremos após a pandemia, isso depende de cada um de nós. Os espíritos, nesse capítulo de A Gênese, diziam que àquela época a humanidade iria passar da sua fase de infância para a juventude. E eu lhes pergunto, não estaríamos agora nos preparando para a maturidade suficiente para finalmente nos transformarmos num mundo de generação? Depende única e exclusivamente de nós. O que faremos para isso? Quando lhes afirmo que a Covid-19 nem se aproximará do que foi a gripe espanhola, o digo sem medo de errar, não somente pela certeza de que isso não se dará, porque a humanidade já galgou um degrauzinho de evolução moral em relação àquela época, mas também por saber que, para dizimar 25% da população mundial, que foi o saldo da gripe espanhola, seria necessário que 1.875.000.000 de vidas fossem ceifadas, dos cerca de 7,5 bilhões, que é a população global de hoje. E já passada a pior fase dessa primeira onda, não sabemos se terá outras, não chegamos a 2,5% de encarnações interrompidas. Então, para 25%, meus amigos, não haverá, mesmo que outras ondas mais mortais que essa primeira surjam, nenhuma delas se comparará à gripe espanhola, porque a humanidade já não precisa mais. Evoluímos um pouquinho mais.
Hoje, graças a Deus, são menos espíritos que precisam de consolidar seus ensinamentos para viverem num mundo de regeneração. Vivemos, sim, dias tristes, de muita comoção para toda a humanidade, principalmente para aqueles que não compreendem que a morte não é a extinção da individualidade, e apenas uma passagem desta individualidade para outra trajetória de vida. Mas, e por causa disso, a maioria de nós vivencia esses dias como os dias sombrios do inverno. Mas a primavera vai chegar, trazendo a claridade do sol, independente do ânimo que tivemos durante o inverno. Porque assim como as estações do ano têm seu tempo de acabar, toda epidemia virótica também tem seus dias contados. Então, meus irmãos, nós precisamos nos focar na transformação de cada um de nós durante esse período, porque é isso que precisamos. Isso vai passar, como já passaram outras comoções piores vivenciadas pela humanidade. Mas nós precisamos preparar uma humanidade melhor pós-pandemia para que possamos finalmente virarmos um planeta de regeneração e não mais um planeta de expiação e provas. E nós podemos começar com pequenas atitudes, policiando pequenas tendências. Nos abstermos, por exemplo, de um comentário indelicado ou malicioso. Não discutir com o outro apenas porque ele pense diferente de nós. Julgar menos e auxiliar mais. Criticar menos e elogiar mais. Demonstrar gratidão pelas pequenas coisas que nos são ofertadas. Ouvir mais e falar menos. Sorrir mais. Seguir o caminho que delineamos para o nosso progresso, independente dos obstáculos que precisemos contornar. É assim que, aos poucos, finalmente conseguiremos sair desse ambiente de egoísmo, de presunção, de vaidade e de orgulho para um ambiente de solidariedade e fraternidade. E esse será o ambiente higienizador que nos poupará de pandemias viróticas futuras, como a que nós estamos vivenciando agora. Meus irmãos, essa é a reflexão que nós trazemos hoje para que todos possam voltar lá no capítulo 18 de A Gênese, olhar, ler com mais calma as entrelinhas, tentar refletir e todos trabalharmos para a construção de um mundo melhor, um planeta melhor, que certamente virá. Nós podemos apressar essa evolução. Esse era o nosso estudo de hoje. Fiquem todos com Deus.